Olá, pessoal, tudo bem? Promessa e dívida. E como eu prometi, né, na enquete que eu fiz no Instagram semana passada, tô aqui para falar um pouco sobre os livros, os últimos livros que eu li nos últimos 2 meses, relacionados a temas não técnicos, né? Porque nós somos seres humanos e nós temos inúmeros interesses, inúmeras buscas, exercemos inúmeros papéis, e eu acredito que nós temos que nos desenvolver como um todo ao longo da vida. Então, para além das leituras técnicas, eu acho super importante a gente buscar leituras que sejam relacionadas a temas importantes para nós enquanto pessoas, né? Então, eu estou aqui para compartilhar um pouquinho das minhas últimas leituras, então um pouquinho do meu ser, né? Com vocês me conhecerem um pouquinho mais. E eu vou separar esse vídeo, tá? Em dois tópicos, vai, que foram objeto de leituras, nas minhas leituras dos últimos 2 meses, mais ou menos, tá? Um relacionado à busca pelo autoconhecimento, e aí, quando nós falamos de autoconhecimento, seria o autoconhecimento tanto do lado do eu feminino, dos valores femininos, tá? E essa jornada pelo entender o autoconhecimento e entender-me como mulher um pouco mais, né? O psique feminino, vai. Quem me trouxe essa abertura para um assunto que eu não imaginava que iria me fascinar tanto foi a Manuela, minha editora da Almedina, que me indicou este livro aqui, A Deus Interior. E este livro aqui, ele é sensacional, tanto para homens, para mulheres, para aprender um pouquinho mais o psique feminino e de todos os valores inconscientes, né, no sentido de toda a construção cultural relacionada a valores patriarcais, vezes matriarcais, e o psique e o reflexo disso no psique feminino. É muito interessante esse livro. Na sequência dele, eu li A Jornada da Heroína, só que não está aqui neste momento. Eu li no Kindle, tá? Eu comprei ele eletrônico. A Jornada da Heroína, que como se fosse uma continuidade, tem assuntos muito correlacionados a este primeiro livro que eu acabei de mencionar. A Jornada da Heroína foi o segundo livro que eu li relacionado a esse tema de autoconhecimento e olhando para o psique feminino. Um outro livro de autoconhecimento, mas não tanto relacionado ao psique feminino, mas relacionado a relacionamentos interpessoais, porque é isso, gente, a gente também tem que se relacionar, inclusive afetivamente, né? E como tudo na vida, eu também passei por um término de um relacionamento há alguns meses, e eu sempre acho importante a gente fazer um balanço e entender melhor um pouco nossos comportamentos nesses tipos de interações, né? E um outro livro que eu achei bem interessante, muito didático, mas que explica muitos dos traços, né, de uma forma muito simples, mas que pode ajudar a ter alguns insights, é esse livro Apegados aqui, em que ele trata das formas de apegos que nós temos, né? Nós desenvolvemos e faz um paralelo com as formas de apegos na infância também. Então é bem interessante esse livro para quem tem curiosidade de se entender um pouco mais da sua forma de se apegar ou por que se apegar e ter escolhas mais assertivas para o seu tipo de apego, bem interessante. Agora, mudando o rumo da prosa e indo um pouco para livros relacionados a desenvolvimento, não tanto interno, mas relacionados a conhecimentos necessários para empreender. E quando eu falo empreender aqui, eu falo empreender em todos os ramos, né? Seja de estudos, seja de cursos, seja empreender em empresas, em startups, ou fazer uma inovação nos seus negócios. Tem alguns livros que eu li nos últimos 6 meses que eu achei bem interessante. Eu acho que todos nós também temos que ter ciência, enfim, curiosidade relacionado a isso. Encontre o seu porquê. Eu achei bem legal este livro, porque ele nos traz, na verdade, é um livro bem guia, bem prático, que busca nos navegar, vai nos orientar a que nós encontramos os porquês nós fazemos o que queremos, qual é o nosso porquê, o que nos motiva, o que nos faz
de fato, seguir adiante. Então, eu acho bem legal esse Encontro-se, porque é um livro bem didático, mas que requer ajuda, inclusive, dos teus amigos aqui nas partes práticas. Então, eu achei bem interessante, inclusive, e ele te ajuda a se autoconhecer melhor também, e ter feedbacks construtivos bem interessantes. Armas à Persuasão, tá? Eu acho que a gente vive numa área, né, imersos nesse ambiente digital, altamente algorítmico, altamente marqueteiro em muitos pontos, e nós também somos marketings, né, no fundo, nós temos que aprender a nos vender e isso no bom sentido, seja vendermos-nos como bons profissionais, vendermos-nos como ah, bons partidos, eventualmente, vendermos a nossa imagem para vocês. Então, entender um pouquinho dos gatilhos, de como você engajar melhor, inclusive até para a gente poder entender quando a pessoa também está querendo, eventualmente, ser um engajamento ou um gatilho positivo, uma persuasão positiva, né, nos facilitando, às vezes, algumas tomadas de decisões, ou inclusive quando a gente vê que não é assim, ou que está muito forçando a barra. Eu achei bem interessante, eu acho que é importante a gente ter um pouquinho de conhecimento sobre isso também, que não deixa de ser a ideia de como se utilizar a linguagem, né, de forma, mecanismos, gatilhos de linguagem para fins de copies, de venda, de ofertas. Então, eu acho bem interessante, eu acho que é algo que a gente tem que ter também em consideração. Um outro livro que eu li nesses últimos 2 meses que eu achei bem interessante é este Responsabilidade Extrema, em que ele traz, né, os autores, eles são do exército americano, eles serviram na guerra do Iraque. Então, eles trazem, na verdade, umas lições que eles tiveram em lideranças nesse campo, que é situações extremas, né, em que a liderança tem que ser exercida de forma a preservar, inclusive, a vida, né, dos seus subordinados. Eles tratam desses princípios e trazem isso para o ambiente de empresas, corporativo. Então, são lições de lideranças de forma didática, simples, mas que são muito legais de a gente ter também conhecimento para quem busca ou quem tem que liderar a equipe. São princípios facilmente assimiláveis, ainda que às vezes dificilmente implementáveis, mas eu acho bem interessante, achei bem legal esse livro. E o que eu postei que também está no meu Kindle. Eu li um outro também. Conheça esses pontos fortes 2.0. Esse livro eu ganhei do meu pai, numa conversa que a gente teve num jantar lá na casa deles, em que eu estava falando sobre essa busca de entender, me conhecer melhor, e aí ele me deu esse livro dele, em que você entende um pouco quais são os seus pontos fortes do ponto de vista, são 34 mapeados, personalidades, e você identifica quais são os teus 4, que são esses que movimentam todo o teu modus operandi profissional, inclusive, e afetivo, muitas vezes, mas o foco é no profissional. Aí você faz um teste, eu fiz o meu, você vê quais são os teus pontos fortes, e você, né, obviamente, dá uma ênfase a esses pontos fortes no transcorrer do livro, entendendo como você pode potencializar os seus pontos fortes, e mais do que isso, você dá um overview, inclusive, de outros pontos que você pode identificar em pessoas que trabalham com você, e você pode utilizar isso para potencializar os resultados de quem esteja na sua equipe, né? E o que eu até postei semana passada, que era o meu livro último aí que eu estou terminando, é O Senhora de Si, que é a biografia, né, basicamente escrita por ela própria, da Deborah Wright, alta executiva, que fez história sendo um dos nomes, né, uma alta executiva na década de 90, aí, que ela realmente começou a ganhar postos mais altos num ambiente, numa época que era eminentemente masculino. Então, eu acho interessante ter esse tipo de leitura também. Gente, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é isto, espero que tenham gostado. E essas foram as minhas últimas leituras dos últimos 2 meses aí. E vamos compartilhando aí livros que eu sou curiosa de vários assuntos. Um abraço a todos e a todas, até.